Olá a todos, eu me chamo Raquel Maldonado e eu sou professora doutora do IFSP, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, e eu fico no campus da cidade de Jacareí. E aqui hoje o tema da minha apresentação é os desafios e uma nova possibilidade para o ensino de ciências para alunos surdos, em especial o estudo dos seres vivos. Esse trabalho, foi realizado por uma equipe, na qual, além de mim, está uma aluna de iniciação científica, Mariana Bezerra, e intérpretes de Libras, o Edson Trindade, a Tabata Santana. Considera-se, então, uma pessoa surda aquela que teve perda auditiva, a qual ela compreende, interage com o mundo, através de experiências visuais. E essa pessoa surda, ela manifesta uma cultura. Então, existe a cultura surda, que se caracteriza principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais, a Libras. Então, atualmente, a proposta educacional para surdos, aceita pela comunidade científica, é uma proposta bilíngue, Libras, português. O uso dessa Libras, como meio de comunicação legal, foi oficializado no Brasil apenas em 2002, pela Lei 10.436. E a Libras é uma língua de sinais usada no Brasil, que possui uma gramática própria, e cada país tem a sua língua de sinais. Ela não é uma língua universal. E como eu já disse, ela é parte da cultura surda, que usa essa modalidade gesto visual, de comunicação. Só que a gente tem que deixar bem claro, que essa comunicação não é simplesmente uma mímica, já que ela é dotada de gramática, é uma língua completa. No caso de alunos surdos, a Libras, ela é a comunicação, usada, e é a primeira língua, sendo a língua portuguesa, na sua modalidade escrita, conhecida como a segunda língua desses alunos. E o ensino de ciências, ele permeia a vida acadêmica das instituições de ensino, Então, quando o aluno surdo ele entra na escola, ele vai ter também o ensino de ciências. E esse aluno surdo, na maioria das vezes, ele entra para a educação, às vezes não fluente em Libras, não alfabetizado em português, e ele vai aprender as ciências, como sendo ali uma terceira língua, que é a língua própria das ciências, devido à quantidade de informações, de nomenclaturas que é própria da disciplina. E nesse contexto são escassos os estudos e os materiais didáticos oferecidos para esses alunos. E isso dificulta, ainda mais o ensino-aprendizagem. Porque, apesar da educação para surdos estar regulamentada nos currículos do ensino básico no Brasil e preconizar o bilinguismo como modalidade de ensino, na prática isso não acontece. O ensino bilíngue não é simplesmente ter um intérprete de Libras em sala de aula, fazendo a tradução simultânea de uma aula que foi totalmente preparada para a modalidade oral, focada em alunos ouvintes. Não é pegar um livro didático elaborado para alunos ouvintes e entregar para o aluno surdo. Para o aluno surdo, esse livro não faz sentido. Necessita-se, então, no bilinguismo, de um material que contemple a cultura surda. E nesse caso, a parceria do docente da disciplina com os intérpretes de Libras é que é possível fazer um material adequado. Quero deixar claro que ter um intérprete de Libras numa sala de aula, onde há alunos ouvintes e surdos, é o mínimo que se pode fazer. Então, é sim necessário ter um intérprete de Libras, mas necessita-se de outras coisas além disso. Necessita-se que a escola tenha uma estrutura, que o poder público ofereça uma estrutura de pessoal, de material adequado para um efetivo aprendizado de alunos surdos em uma escola com educação inclusiva.
O objetivo do nosso trabalho é conhecer, viabilizar e divulgar uma inovadora proposta de produção de material didático para alunos surdos, que contemple a cultura surda como bilinguismo, a comunicação espaço-visual e imagética, bem como a tecnologia de fácil acesso. Então, a nossa proposta metodológica de produção de material didático é acoplar o que a gente conhece como pedagogia visual, né, que é uma pedagogia que explora as imagens, por isso que a gente chama de semiótica imagética, acoplada à comunicação gesto-visual, que é uma comunicação baseada na Libras. Então, essa pedagogia visual associada a uma inovação tecnológica, que é uma ferramenta de programação, conhecida como Scratch. Então, o que é essa plataforma? O que é essa ferramenta Scratch? Então, é uma ferramenta online, gratuita, né? A única coisa que precisamos é fazer um cadastro simples. E é dentro dessa plataforma que nós podemos construir diversos tipos de materiais. Ela é muito usada para a produção de jogos, né? Mas aqui eu vou mostrar para vocês uma nova forma de utilizar essa plataforma. Então, quando a gente faz o cadastro e vai lá criar uma atividade nova, a gente vê essa interface aí. É uma interface de programação. Então, nós temos aqui os blocos de programação do nosso lado esquerdo, né? E pelo encaixe desses blocos aqui no código de programação ou área de programação, é que isso vai gerar um movimento, vai gerar uma ação no meu palco, que é onde vai ficar o meu jogo ou a minha atividade propriamente dita, né? E nesse palco é onde a gente encontra os atores, que são as peças que vão se movimentar aqui dentro desta atividade. E agora eu vou mostrar para vocês, na prática, né, como é que essa ferramenta funciona. Ao acessar o site do Estúdio Scratch, eu devo então fazer uma conta e logar com o meu perfil. A imagem que vemos é o que aparecerá. Desejo então construir uma atividade, eu venho em criar e aparecerá a interface que eu acabei de explicar. Aqui são todos os tipos de códigos de programação que podem ser usados. Esses códigos vão ser arrastados para a área de programação para gerar algum movimento, alguma atividade aqui nessa região que é o meu palco. E no caso, essas movimentações ocorrerão nos meus atores. Este ator, neste momento, eu não vou utilizar, então eu vou deletar. E vou carregar o palco no qual as atividades irão ocorrer. Eu venho aqui no selecionar cenário, né, ou palco, e vou selecionar ou carregar o meu palco, que no caso será um infográfico a respeito dos 5 grupos dos seres vivos, ou 5 reinos dos seres vivos, que é o que está aqui: bactérias, protistas, fungos, animais e plantas. Vai ser com base nesse palco que minha primeira atividade vai ser montada. E então eu vou carregar o meu ator, o meu primeiro ator. E o diferencial das atividades que serão propostas para surdos é um ator que tenha movimento de Libras. Nesse caso, eu carreguei um GIF, vou ajustar o tamanho e vou posicionar onde eu desejo. O GIF, quando carregado como ator, ele vem, na verdade, com várias imagens chamadas de fantasias. Eu clico aqui e vou ver essas imagens ou fantasias, que ao serem trocadas vão gerar movimento. Mas para que isso aconteça, eu preciso inserir um código neste ator, uma programação. E essa programação é muito simples, eu venho em eventos, coloco quando a bandeira verde for clicada, controle, encaixo sempre, vou esperar um determinado tempo e vou em aparência para mudar a minha fantasia ou mudar as minhas imagens. Que aqui eu clico na bandeira verde e vocês vão perceber que vai começar a se movimentar.
está uma movimentação muito lenta, porque para trocar as fantasias estou esperando 1 segundo. Então, eu vou acelerar este processo. Dessa forma, eu tenho a comunicação em libras associada ao meu material. Agora, eu vou inserir um outro ator, que seria a minha comunicação em português. Eu clico, o meu ator vem para o meu palco, e eu vou mudar essa coloração. Aqui eu tenho a comunicação em libras, que está falando os grupos de seres vivos. Quero inserir mais uma informação, vou enviar novamente um outro ator, que vai falar que todos os seres vivos estão inseridos nestes 5 grupos. Novamente, estou inserindo um ator que vai possibilitar a comunicação em libras. Eu vou diminuir o tamanho para caber na minha atividade. Vou novamente inserir a programação de movimento. Eu posso começar do zero, né? Colocar aqui eventos quando a bandeira verde for clicada e assim sucessivamente, ou posso eliminar e copiar da programação que já está para este primeiro ator aqui. Eu pego e arrasto, coloco aqui. E aí, quando eu clico a bandeira verde, já está com o movimento, né? O movimento de um GIF que dá a comunicação em libras. E vou novamente inserir a comunicação em português por escrito. Dou Enter. E arrasto para cá. É uma primeira atividade que está pronta, né? Lembrando que tudo que é adicionado aqui com os atores são possíveis, né, de serem montados códigos de programação pelo simples arraste. E aqui eu insiro o cenário no qual a minha atividade está acontecendo. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de como elaborar. Vou mostrar outros exemplos. Neste caso, é uma atividade já pronta, no qual eu inseri, né, vários GIFs que permite a comunicação em libras, falando, primeiro grupo, bactérias, segundo grupo, protistas, então aqui tem um sinal em libras de protista, terceiro grupo com sinal em libras de fungos, quarto grupo com sinal de libras de animais, e por último, o quinto grupo com o sinal em libras de plantas. Um outro exemplo, eu começo então a explicar algumas características do grupo de bactérias. Número 1, bactérias, está falando que tem vida, são muito simples e tem somente uma célula. Continua falando de bactéria numa outra atividade. Bactéria tem em todos os lugares, na terra, na água, no ar, nos alimentos, em todas as partes do corpo. Então, tem a sinalização em libras e em português na modalidade escrita. Uma outra possibilidade também é montar atividades que os alunos possam interagir com elas, como pequenos jogos. Clico aqui na bandeira verde e faço uma programação de pontuação, acertou ou errou. Aqui tem os diversos sinais e imagens dos grupos de seres vivos. Se eu colocar o sinal de bactéria em plantas, vou errar e a minha sinalização em libras volta para o lugar. No local correto, associado a imagens de bactérias, acertou. E assim, o aluno ele pode interagir e testar os seus conhecimentos com relação
a ciências. A pergunta agora é: como tornar esse material disponível para o meu aluno? Então, após uma atividade que acabou de ser montada, como essa atividade que fizemos juntos, eu posso nomeá-la e compartilhar. Então, ao clicar aqui em compartilhar, vai me direcionar para outra imagem, no qual o seu projeto está compartilhado. Eu ainda posso inserir as instruções, né? No caso aqui a instrução é muito simples. Clique na bandeira verde para estudar. Os créditos, notas e créditos, quem foi que elaborou, e copiar o link. Né? Então, tendo esse link, eu posso compartilhar, né, com os meus alunos via celular, via e-mail, qualquer outro meio digital. E esse aluno, então, ele digita, né, ele cola esse link e pode, então, acessar esse jogo. Aqui, então, temos todos os links das atividades que foram mostradas nesta apresentação. E como conclusão, nós temos que a união metodológica da pedagogia visual com a ferramenta Scratch, que é uma ferramenta tecnológica, ajuda no processo de ensino-aprendizagem dos alunos surdos, auxilia os docentes em sala de aula e torna-se também um material de estudo para os alunos. Porque os alunos surdos que não são alfabetizados em português, eles não fazem anotação em sala de aula, eles não escrevem. Então, eles não têm como estudar em casa. O material digital, que eles podem ter acesso via celular, via computador, em casa, é um material de estudo acessível e adequado para este público. Neste trabalho também, né, nós fizemos uma exposição de que é possível, né, criar diversidade de atividades para o público de alunos surdos, de forma que vai engajá-los, motivá-los e respeitar a sua cultura surda. Cabe, né, a criatividade e a iniciativa do professor em escolher, estabelecer quais são os conteúdos dentro de ciências ou dentro de qualquer outra disciplina que será útil ali no ensino desses alunos. Né? Lembrando que são escassos os materiais, né? São escassos as publicações a respeito de material adaptado para surdos, e nós viemos aqui socializar e divulgar este relato de experiência de produção deste tipo de atividade. Agradeço a participação de todos. E qualquer dúvida ou qualquer sugestão, ou quiser entrar em contato, estão aqui os nossos e-mails. Muito obrigada.